dia, graças a Deus. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Jesus agora. Ó Deus querido, amado, santo, nós entramos na Tua presença com o nosso coração rasgado. Nós sabemos em quem temos crido e por isso estamos aqui Te invocando. Ó Deus, hoje é um dia especial para nós os cristãos e que nós, de forma excelente, vamos comemorar, meu Deus, como todo cristão deveria comemorar, na Tua casa, Te glorificando, priorizando. Todo cristão deveria fazer do Senhor o seu tema principal. Priorizar o Senhor é uma lei. E nós nos sentimos honrados por isso. E eu me sinto abençoada por poder estar aqui neste domingo de Páscoa, abrindo agora o jejum da manutenção dos projetos Conquistas e tendo em mente 7 horas separados na Tua presença. Isso é um privilégio, isso é uma bênção, isso é um presente. E nós Te agradecemos por isso. O dia da ressurreição. Bom, como diz em Romanos 8:11, o poder da ressurreição está sobre nós, não há o que temer. O mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos habita em nós. Isso é tão forte que não há nem... É difícil mensurar, é difícil, meu Deus, realmente ter o entendimento. É muito forte, o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos habita em nós. A morte não pôde deter o Senhor. Isso significa que nada pode nos deter. Nada tem o poder de nos derrotar. O poder da ressurreição está sobre nós, aleluia. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados e tudo que tem o poder de roubar nossa unção. O nosso poder, a direção que nós recebemos do Senhor. Nos perdoa, Pai. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos erros. Perdoa as nossas fraquezas. O que falamos, pensamos, fizemos que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca e coração, corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue sobre pensamentos, sentimentos, mentes e corações que sejam lavados agora. Dirija-nos, dirija a nossa vida nesse dia, dirija o nosso trabalho, Pai. Jesus, nós precisamos de mais do Senhor. Não somos nada sem o Senhor. Não sou nada sem o Senhor. Para onde ir? O que fazer? Para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor pode fazer todas as coisas por nós. Não há esperança fora do Senhor. Não há vida, não há salvação, não há nada fora do Senhor. Nos perdoa, passa do Teu sangue sobre nós. Assuma o controle da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso dia. Fala aos corações, renova as forças, dá direção, dá espírito, renovação, visão, crescimento. Que um espírito maduro domine a vida de cada um, que nenhuma pessoa continue e permaneça a mesma após essa reunião, mas que mudanças radicais aconteçam, que todos sofram transformações aqui, meu Pai. E a transformação do interior. É maravilhoso ver que quando nós nos colocamos à Sua disposição, o Senhor pode fazer a obra. Estamos no ano de a promessa é grande e forte. E a gente sabe que o Senhor não vai promover pessoas que têm um espírito fraco e que age com fraqueza e que faz o que é fácil. Todos nós temos fraquezas. Essa é a verdade, mas nós temos a opção, nós podemos escolher ser o fraco ou ser o forte. Podemos escolher
viver cedendo para as fraquezas ou resistir firme. Podemos viver de forma indisciplinada, podemos viver de forma disciplinada, podemos viver de forma carnal, de forma espiritual, podemos passar a vida fazendo o que é fácil ou fazendo o que é preciso. E isso determina o quanto o Senhor vai nos promover, vai nos erguer, se vamos ficar no mesmo lugar ou se o Senhor vai poder nos levar para um nível mais alto. E que hoje possamos compreender coisas maiores e então crescer e produzir muitos frutos. Passa do teu sangue sobre todos nós, sobre o nosso trabalho. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Todas as forças do inferno que têm sido criadas, armadas no mundo espiritual contra nós, eu destruo agora em nome de Jesus Cristo. Todas as forças do mal, inveja, olho gordo, maldade, pragas, rituais malignos, eu destruo agora em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre nossas mentes, olhos, ouvidos. O teu sangue tem poder sobre o espírito de cada um. O teu sangue tem poder sobre o consciente e o inconsciente. O teu sangue tem poder sobre o coração, que essa mente seja aberta e que essa palavra desça ao coração. Ó meu Deus, a mente é a porta do coração, que possa abrir, cada um abrir a mente, a porta da mente, meu Deus, que seja aberta para que a porta do coração, meu Deus, que possa entrar tudo aquilo que é necessário para o crescimento de cada um, e então possamos crescer e o Senhor ampliar a nossa vida em vitórias. É o que eu peço, agradeço demais por esta oportunidade mais uma vez, para mim é um privilégio, agradeço pela salvação, agradeço por todas as coisas maravilhosas que tem feito por nós, e agradeço já pelo nosso dia, que eu sei que será bendito. Obrigada a Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Sente-se por gentileza, por favor, vamos lá, pegue a sua Bíblia. Quando Deus nos deu essa promessa, este é o ano que o Senhor nos prometeu nos levar para um outro nível, nos tornar grandes e fortes. A Bíblia diz que tem o forte e tem o fraco. E à medida que a gente vai estudando, aprendendo, entendemos que o fraco é aquele que vive à base de emoções. Ele faz o que é fácil. Então, ele tem tudo, é muito limitado, é escasso. Ele não vai além porque ele não é disciplinado. Porque ele aprendeu a ceder e fazer aquilo que é fácil, aquilo que é conveniente, aquilo que não requer esforço. Os cristãos, o cristianismo, que significa amor, um amor incondicional de Deus pelas pessoas, nos ensina, então, através da palavra, a não fazer o que é fácil, mas nos ensina a viver de forma disciplinada, e viver de forma disciplinada significa fazer coisas que requerem esforço, que não são fáceis. Então, quem Deus quer promover? As pessoas que são indisciplinadas e que fazem aquilo que é fácil? Não. Não, porque isso qualquer pessoa pode fazer, o mundo já faz o que é fácil. É mais fácil odiar do que amar.
É mais fácil guardar a mágoa do que perdoar. É mais fácil você se ofender do que não se ofender. Então, o que é fácil, as pessoas já fazem naturalmente. Não requer esforço, isso sai, brota, vai. Não há dificuldade nenhuma. Então, eu quero mais para a minha vida. Você chega e diz, bom, eu quero mais. O que eu tenho que fazer? Se discipline em Deus. Decida não fazer o que não... Decida que você não vai mais fazer o que é fácil. A carne, todas as vezes que ela é confrontada e é pressionada, ela busca uma saída mais fácil. Então, sempre o que é mais fácil vai aparecer primeiro. O que satisfaz, o que não requer disciplina, nenhum esforço, nenhum sacrifício, vai aparecer primeiro. E aí você, que tem condições de escolher, porque foi me dado a mim, a você, a toda pessoa, todo ser humano, a liberdade de escolher. Eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí vem o conselho de Deus, escolha a vida para que você e seus filhos vivam. Mas não é só nessa passagem, nós encontramos outras que falam sobre escolhas. Escolha, você pode escolher, você tem o poder de escolher, se você quiser escolher. Escolha, você pode escolher morte se quiser, mas tem vida. O que você vai levar? O que vai querer? Tem bênção aí, a bênção está boa. Mas se você quiser a maldição, também tem. Tem o mal, mas tem o bem está muito bom, por que você não leva o bem? Não, porque o bem requer esforço. A bênção requer esforço, a vida requer esforço. Não há esforço nem disciplina em pender para o mal, em pender para a maldição, para a morte. Não há nenhuma dificuldade. E é isso Deus tem falado conosco. E Ele tem trabalhado essas áreas. Porque, se nós não crescermos em todas as áreas, especialmente no que diz respeito à área emocional, sentimental, nós não vamos ter todo o progresso que nós queremos, talvez nenhum, porque algumas pessoas não têm tido nenhum. Porque até hoje a mente não foi renovada. Não é falta de palavra, de direção, de espírito ser lançado, não é falta de pregações, de sermões. É falta de realmente tomar uma decisão. E dizer, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso dar lugar às mudanças no meu interior. Por que as pessoas demoram tanto e algumas nem realizam essas mudanças? Porque requer esforço. É difícil. Requer disciplina, mudança de hábitos. Então, é mais fácil você ir tocando e passando por cima daquilo que você sabe, mas você não quer abrir mão. Você sabe. Não é falta de informação, de mensagens nesta direção. É falta de decisão. De você pegar para fazer. Porque tudo na vida é assim. Se você não pegar para fazer, não vai acontecer.
A sua carne sempre vai te convencer que não é hora, que não é o momento, que dá para esperar um pouco mais, que dá para esticar. E com isso você está perdendo tempo, está perdendo espaço, está perdendo vida, está perdendo oportunidades, está perdendo. Mas a pessoa não vê assim. Ela acha que, bom, uma hora, ou ainda há tempo. Mas a palavra de Deus nos ensina, e não é por acaso, que ela diz, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com toda a sua força. Porque orientações como, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. Eu, que lido com pessoas, entendo perfeitamente por que essas orientações. Porque tudo passa. E oportunidades passam. E tempo vai e não volta. E o que se perde, às vezes, nunca mais se recupera. Eu sei. Tudo passa. E uma oportunidade que você perde hoje, talvez nunca mais volta a encontrar, a ter novamente. Aquela oportunidade de fazer algo certo naquele momento, naquele dia, naquela hora, talvez você desperdiça, deixa passar, nunca mais volta a ter. Então, a palavra de Deus é muito sábia no ensino da vida. Se as pessoas prestassem atenção em cada direção que elas recebem de Deus, elas não estragariam com a vida, não perderiam oportunidades, não estragariam com coisas que são colocadas por Deus como bênção na vida. Nós fomos chamados para viver como agentes de cura. Você é aquele tipo de pessoa que cura feridas ou joga mais sal na ferida. Nós fomos chamados para seguir o fluxo da compaixão, não do julgamento. O Senhor tem nos ensinado a presentear as pessoas com encorajamento. Só quem já precisou de encorajamento sabe o que significa receber encorajamento. O Senhor tem falado conosco, seja um milagre de alguém. A cura nas suas mãos, a cura na sua voz. Nunca nos parecemos tanto com Deus como quando ajudamos pessoas. Quando aproveitamos as oportunidades que temos para plantar uma boa semente. Eu estava vi um trecho de um documentário que fala... que alguns cientistas contaram ali, que encontraram sementes de 4.000 anos atrás. Plantaram e, inacreditavelmente, elas germinaram. Isso mostra que as sementes não morrem. Quer dizer, para ela frutificar, ela precisa morrer, mas eu digo, depois que ela é plantada. Sementes que estavam lá há milênios, quando foram plantadas, germinaram.
Deus tem nos chamado para plantar uma boa semente. Quando você planta uma boa semente, pode ser que você não tenha o retorno daquilo naquele momento, mas um dia você terá. Então, quando você planta sementes de encorajamento, misericórdia, generosidade, apoio, cura na vida das pessoas, pode ser que você nem tenha o retorno momentâneo daquela pessoa, ou talvez nem tenha dela mesma, mas você vai ter de Deus. Todas as sementes que você planta na vida, seja de paz ou de intriga, de amor ou de ódio, elas vão germinar. Cedo ou tarde, uma colheita virá. E Deus tem nos ensinado a plantar a semente certa. Porque quando você planta, você lança a semente, um dia ela vai germinar. Uma colheita virá daquele plantio. Se você não recebe agora, vai receber mais tarde. E ainda se a pessoa não lhe devolver nada, Deus lhe devolve. Porque às vezes você planta boas sementes na vida de uma pessoa, e a recompensa, o retorno que ela te dá, é totalmente oposto daquilo que você esperava e merecia dentro daquele plantio. Mas Deus nos favorece. Às vezes as pessoas não entendem o favor de Deus na vida de uma pessoa. Por que essa pessoa sempre está vencendo? Por que ela é abençoada? Por que Deus está sempre com ela? É como se Deus estivesse fazendo acepção ou privilegiando ela em alguma coisa? Não. Você pode ter certeza, Deus não faz acepção de pessoas. Mas aquele que planta boa semente, e quando falamos de boa semente, estamos falando de atitude no coração. Acima de tudo, quando as intenções e motivações do seu coração são boas, quando o que há dentro do seu coração é justo, é leal, é honesto, e você tem atitudes em cima daquelas intenções, daquela atitude correta no coração, é impossível Deus não te recompensar. Impossível. Então, se você quer ser promovido por Deus, plante sementes de misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Plante sementes de generosidade. Plante sementes de alívio, de justiça, de lealdade, de fidelidade, de sinceridade. São as melhores sementes, porque essas produzem, elas vieram do amor, e elas vão produzir amor. Eu tenho falado sobre amor, amor não é sentimento. Se você for para 1 Coríntios 13, 1 a 13, que eu vou pedir que durante o jejum, você leia umas 2, 3 vezes essa referência de 1 Coríntios 1 a 13. Eu não vou abrir agora, você vai ler depois. 13, 1 a 13. 1 Coríntios 13, 1 a 13. Eu vou pedir para eles também, durante o jejum, está passando ali no telão de vez em quando. Leia. Aqui fala sobre o amor. E amor não é sentimento. Amor é atitude. São escolhas, decisões que você toma na vida.
que vão repercutir ao longo da sua vida positivamente e vão te promover. Deus não vai promover pessoas sem misericórdia. Deus não vai promover pessoas sem generosidade. Deus não vai promover pessoas desleais. Deus não vai promover infiéis. Deus não vai promover injustos. Deus não vai promover pessoas que não estão praticando o amor. Tem muita coisa que tem mantido, tem sentimentos que tem mantido pessoas no mesmo lugar. Por que a vida dessa pessoa não tem saído do lugar? Tem gente que não tem um pingo de evolução, a vida dela não sai do lugar. Deus não promove, Deus não ergue, nada muda. A vida da pessoa gira em torno dos mesmos assuntos e fracassos e derrotas. E o que é que está acontecendo? Deus responde: atitude do coração, atitudes do coração. Atitudes do coração. O que acontece dentro do coração. Alguns ainda se valem por pega carona com alguém, talvez tenha alguém que tem uma posição, uma situação, tem mais força, mas se não fosse aquilo, nem existiria. Não sairia do lugar em nada. Por quê? Atitude no coração. As atitudes do coração. Porque Deus não está de olho no que estamos fazendo aqui fora. Ele está de olho no que está acontecendo no meu coração, no seu coração. Ele está focado nisso. Nisso que ele está focado. Então, enquanto coisas aqui dentro não são mudadas, coisas aqui fora não são movidas para lugar nenhum, as coisas não acontecem. Tudo bem? Todos nós estamos num processo. E nós não vamos terminar no mesmo lugar em que estamos agora. Pelo menos é a ideia. Nós não somos um produto terminado. Deus está trabalhando em nós. Mas a pergunta é: eu tenho permitido esse trabalhar de Deus na minha vida? Deus tem podido fazer porque eu tenho dado espaço para Ele? Ou eu não faço nada além do que encenar mudanças, e Deus está dizendo: eu sei o que está no seu coração. Até quando você vai viver de encenações? Eu sei o que está no seu coração. E não me importa o que você está fazendo fora, mas sim o que eu estou vendo dentro de você. Deus espera mudança de verdade. Quando nós vimos aquela história daquela mulher, daquela prostituta que derramou aquele nardo puro, caríssimo, nos pés de Jesus, e os discípulos viram com maus olhos, especialmente o Judas. O Simão, o fariseu, chegou a questionar a espiritualidade de Jesus.
e disse, se ele fosse mesmo um profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele. Por que Jesus deixou? Com que dinheiro você acha que foi comprado esse perfume caro, o nardo? Com dinheiro de prostituição. E foi jogado nos pés do Senhor. Por que ele não barrou? Por que que ele permitiu que tudo aquilo acontecesse? Porque havia 100% de sinceridade no coração dela. Tudo que ela estava fazendo vinha do fundo, do profundo do seu coração, eram boas atitudes saídas do coração. Havia sinceridade, ela não estava fazendo algo para comovê-lo ou para mexer com a imagem, as pessoas passarem a ter uma imagem diferente dela. Não, aquilo saía do coração dela, havia sinceridade, fidelidade, um desejo imenso de ser uma outra pessoa. As pessoas ainda olhavam para ela como uma prostituta que não valia nada. Mas ela, dentro dela, ela não era mais aquela prostituta, porque ela havia mudado. E Jesus enxergava isso. As pessoas ainda viam o passado dela, enxergavam como ela tinha sido durante a vida, mas Jesus não, porque ele enxergou o que estava dentro do coração dela. Então aí cabe exatamente o que eu estou dizendo, que eu posso puxar do Zaqueu também. O Zaqueu era um corrupto, roubava não tinha temor em roubar desde o aposentado até a criancinha. Nada, não havia temor nele. Mas quando ele decidiu mudar, o povo ainda via ele como aquele pecador corrupto, mas Jesus enxergou nele um coração, uma boa atitude no coração. Ele decidiu que ele ia mudar, que ele ia devolver a metade dos seus bens, ele ia dar aos pobres, e se ele tivesse lesado alguém e essa pessoa aparecesse, ele recompensaria 4 vezes mais essa pessoa. Ali ele estava tendo a atitude certa. Atitude certa. Talvez aquele perfume que aquela mulher, caro, ela comprou mais caro para usar na prostituição. Só que agora ela quebrou o vidro, como que não existe mais essa mulher, e derramou nos pés do Senhor. Ela deu aquilo que talvez ela usava para as coisas mais imundas. E o Zaqueu tocou, mexeu na parte que a vida inteira foi o problema dele. Então, todas essas pessoas você vê mexendo em áreas que não eram nada fáceis, difíceis, doando aquilo que era difícil, aquilo que talvez usaram tanto tempo para alimentar a carne, agora eu uso como prova da transformação da minha vida. Ele mexeu no dinheiro. Foi isso que ele fez. Ele foi lá, metade vou dar aos pobres, e se eu lesei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Não importa que isso diminua meu patrimônio, que eu até empobreça, mas eu sei o que é certo. É difícil, mas eu vou fazer.
Aquela mulher samaritana ficou até chocada quando Jesus pediu água a ela. Porque um judeu, ela mesma disse: o senhor, sendo judeu, está pedindo água para mim, que sou samaritana? Porque os samaritanos eram uma raça menor, que os judeus sequer cumprimentavam, nem ficavam juntos, e os samaritanos moravam separados. Judeus não se relacionavam com samaritanos. Eram vistos como pessoas pagãs, sem reverência, não praticavam a religião, ou seja, a gente menor. Com esse tipo de gente eu nem cumprimento. Jesus chega e pede água para a samaritana. Ela disse: o senhor está me pedindo água? Pois aquela conversa que Jesus teve, dando atenção para aquela mulher, ele deu a oportunidade a ela, dela mudar. Ela também tinha uma vida promíscua, já tinha tido 5 maridos, não estava e o que estava agora não era dela. A vida dela sentimental era bagunçada. Ela era vista no meio da sociedade em que ela estava, na comunidade dela, como uma pessoa de vida bagunçada, tudo desorganizado. Mas Jesus deu a ela a oportunidade de mudar. E sabe o que ela fez? Ela pegou. E sabe o que a Bíblia diz? Que por intermédio do testemunho dela, quase toda aquela cidade, a maioria daquela cidade, foi salvo. Por intermédio daquele passo que ele deu e dela pegar a oportunidade. Porque todo dia Deus nos dá. Ele não olha para mim enxergando o meu passado. E Ele espera que a gente não faça o mesmo. Como as pessoas olhavam para aquela mulher, quem é essa? Se soubessem se ele fosse mesmo um profeta, ele saberia quem está tocando nele, que tipo de mulher está tocando nele. Porque essa mulher não tem valor nenhum, essa mulher. Mas Jesus não enxergou assim. Porque ele viu que dentro dela havia algo maior. Então é exatamente isso que Deus espera do seu povo. Uma mudança dentro. E o que Ele espera de nós é que a gente dê condições para as pessoas chegarem lá também, sem nenhuma discriminação. A igreja sempre foi conhecida como a igreja, o povo que está sempre contra tudo. E muitas pessoas hoje não estão em Jesus porque, na verdade, os próprios cristãos fecham a porta. Com essa mentalidade fechada de que esse tipo de gente não pode ser aceito. Pessoas como essas, que fizeram tantos horrores, tanto isso, tanto aquilo, elas não podem ser aceitas. Ou, às vezes, até da boca para fora, diz, não, tudo bem, mas estão discriminando, estão olhando de cima para baixo. Quando nós olhamos tem essa passagem aqui, que diz aqui em Provérbios 10, 12, diz assim: o ódio provoca contendas, mas o amor cobre todos os pecados. O amor
cobre. A semana passada nós falamos sobre cobrir. O amor cobre. Sabe por que muitas pessoas não mudaram dentro? Porque até hoje não entenderam o que significa esse espírito dentro delas. Elas não têm nem para com elas e nem para com as pessoas. Elas não têm. Ainda dentro delas, muitas não se deram conta que o que há lá dentro ainda são sentimentos miseráveis que atrasam a vida. E muitas pessoas estão com a vida parada por causa de algum tipo de sentimento miserável. Não esqueça disso, eu vou prosseguir com a palavra, mas não esqueça desse nicho. Há pessoas que estão com a vida parada por algum tipo de sentimento miserável. Um sentimento miserável puxa outro, que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. Ele não vai ficar sozinho dentro de você. Ele vai atrair outros miseráveis. Então, uma pessoa que dá lugar a um sentimento miserável, ela não fica só com aquele. Aquele puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. Mas o amor cobre todos os pecados, porque o amor não é sentimento. Quando nós falamos de amor, as atitudes, atitude no coração, atitude na vida, corretas, atitudes corretas, de misericórdia, de fidelidade, de lealdade, de generosidade, de alívio, de misericórdia acima de tudo. Porque um dos grandes problemas das pessoas e dos cristãos é a falta de misericórdia. Todo mundo quer misericórdia, mas não tem misericórdia. Todo mundo quer ser entendido, mas não quer entender. Quer que estendam as mãos para ele, mas não quer estender. Quer ser visto com os bons olhos, mas não vê as pessoas com bons olhos. Quer ajuda, mas não ajuda. Quer apoio, mas não apoia. Não quer que ninguém julgue e aponte o dedo, mas faz isso com as pessoas. Quando Jesus estava em Mateus 9 a 13, diz assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Quando fala que o fariseu, era aquele religioso que se colocava como tão santo, mas que Jesus disse que eram sepulcros caiados, ou raça de víboras. Porque tem gente que é desse jeito, por fora, ele quer vender a imagem de uma santidade que chega a ser insuportável. Mas são censuradores, hipócritas, críticos, tudo que vê, pega para censurar. Por que o seu mestre come com publicanos e pecadores? Vendo isso, o fariseu perguntou aos discípulos: por que o mestre de vocês come com publicano e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E se você reconhecesse que você também é doente, você seria sarado, certamente. Porque o grande problema são os que são doentes espiritualmente e não vê. Tem tanta gente doente espiritualmente dentro da igreja e não vê. Não vê. Está numa casca de santidade, olha para as pessoas com um olhar de censura, sempre com um olhar de malícia. Mas eu quero lembrar que para os puros tudo é puro, mas para a gente impura,
tudo é impuro. Quando uma pessoa lá dentro dela, ela é impura, ela é uma doente espiritual e ela não consegue ver isso, ela não busca ajuda para ser curada. Consequentemente, por ela ser daquela maneira, ela olha para todo mundo com o mesmo olhar que ela tem dela, na verdade. Como ela é capaz de fazer aquilo, ela olha para aquela pessoa como se aquela pessoa já estivesse fazendo aquilo, mas porque ela se transporta para a vida daquela pessoa, ela se vê naquela pessoa, está entendendo ou não? Mas ela é doente, ela precisa ser curada. Ela se vê naquela pessoa. Ela sabe que ela seria capaz de estar ali fazendo aquilo que ela está pensando. E às vezes a pessoa não está fazendo. Ela imagina, nem passou na cabeça dela tudo aquilo que está passando pela cabeça do doente espiritual. O fariseu era um doente espiritual, mas não via. E criticou Jesus estar com os publicanos e pecadores. Publicanos eram os cobradores de impostos, considerados corruptos. Pecadores, aquele que bebia, aquele era a prostituta, era o ladrão, era gente que eles falam, nós, esse tipo de gente. Aí Jesus disse, mas são os doentes que precisam de médico. E se você entendesse a sua condição espiritual, entenderia também que você é um doente, que você precisa de cura. Mas por que alguns cristãos não são curados? Porque eles não aceitam que eles precisam ser curados. Eles não enxergam que todos esses sentimentos que estão dentro deles, da malícia, da infidelidade, eles precisam de libertação, eles precisam sentar e comer com Jesus, como esses aqui, que estavam deixando bem claro, nós queremos mudança, porque essas pessoas não sentaram para comer com Jesus por acaso. Jesus não sentou com eles porque ele não tinha outra coisa para fazer, porque ele estava dando oportunidade a elas de mudança. De mudança. Não é à toa que numa ocasião Jesus disse, os publicanos e as prostitutas estão passando na frente de vocês. Falou para os mestres da lei. Porque eles estão reconhecendo dentro do coração todo o pecado, toda a sujeira que precisa ser eliminada, e vocês não estão com essa casca maldita de santidade, e não vê o quanto vocês estão doentes e precisam ser libertos. Vão aprender o que significa isto, Jesus concluiu. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu desejo misericórdia. Vocês, ó fariseus que se julgam santos, eu desejo é misericórdia, e misericórdia é atitude de amor. Eu desejo mais atitude de amor. E que vocês entendam que eu não vim para salvar justos, mas pecadores. Se nós quisermos um grande avivamento, nós vamos receber pessoas que não estarão tão bonitinhas como muitos que já foram libertos, sarados. A prostituta não é liberta na sua casa de prostituição, é na igreja. E tem que ter alguém que ajude. E não que já olhe com um olhar e discrimine. Ou muitas mulheres já com ciúme. Oh, olha, aquela é prostituta. O homossexual não vai ser liberto na boate gay. Ele tem que ser liberto na igreja. Mas ele tem um processo. O drogado, ele não é liberto da boca de fumo. É na igreja. Mas tem um tempo. E assim por diante. Eu posso abrir. É na igreja que as pessoas vão ser libertas.
e tendo pessoas com a capacidade de amar, porque só o amor cobre os pecados. Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Faça da sua vida o seu sermão. Diga, devo fazer da minha vida o meu sermão. Nós vamos falar sobre representar bem a Deus. Como é que as pessoas vão querer Jesus? Se os cristãos são julgadores, maliciosos, discriminam, preconceituosos, críticos. Nós podemos contagiar pessoas com as nossas obras, mas também podemos afastá-las da verdadeira fé, da luz, não resplandecendo luz, mas trevas. Mateus 5, 46, 48, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos? O que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Se você cumprimenta a sua família, presenteia, cumprimenta as pessoas que você conhece, os seus amigos, ajuda, abençoa. É fácil, você faz isso, sem perceber. Como começa? Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Você vai estar fazendo uma coisa que é fácil, não requer esforço. Mas e quando você decide, eu vou abençoar essa pessoa que me feriu? Eu vou estender a mão para ela. Eu não vou julgá-la pelo passado dela. Essa pessoa, eu não sei o que acontece com ela. Ela é uma pessoa muito difícil. Talvez você não sabe o que acontece nos bastidores da vida dela. O que tem causado toda essa dificuldade de lidar, essa pessoa difícil de lidar. Se você deixa para lá, talvez Deus coloque pessoas, muitas vezes Ele coloca pessoas na nossa vida para nos testar. Se somos capazes de fazer, de plantar a boa semente, de estender a mão, ou vamos simplesmente fazer como todo mundo, julgar e deixar para lá. Você pode plantar uma boa semente na vida de uma pessoa, com tempo, ainda que ela não te dê nenhuma recompensa, Deus te recompensará. Mas só o fato de amanhã você ver essa pessoa tomando o rumo certo, fazendo a coisa certa, você vai saber, fui eu que plantei a semente na vida daquela pessoa. Eu, dentro de mim, eu posso, ninguém nunca, às vezes vai saber isso ou aquilo, porque como é que você vai, a partir do momento que você faz uma coisa, você fala, e você fala, você pode perder o seu galardão. Mas só dentro de você saber, essa pessoa está aí, foi porque eu plantei a boa semente na vida dela. Eu semeei, eu insisti com ela, eu briguei por ela, eu lutei por ela, eu sacrifiquei muitas vezes por ela. E eu venci essa guerra, ela está aí. É fruto do meu esforço. Isso não é maravilhoso? Se olhar para uma pessoa e dizer, essa pessoa é fruto do meu esforço, da minha luta. Eu sacrifiquei por ela, eu lutei por ela, eu não desisti dela. E de repente aquela pessoa que foi difícil na sua vida, ela pode vir
a produzir tantos frutos e trazer um retorno para a sua vida. Eu tenho gente assim, que me deu muito trabalho mantê-las na direção certa, só que também elas recompensam com os bons frutos. Elas recompensam com as suas boas obras. João 13:35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como é que está dizendo? Aqui, ó, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ou seja, se você amar uma pessoa, se você amar as pessoas, e amor não é sentimento, ter atitude correta, de misericórdia, generosidade, etc. Eu sempre volto, porque quando fala amor, ainda alguns têm dentro deles aquela visão sentimental, emocional, passional, piegas. Então eu falo, amor não é, eu falo, de amor eu já falo, amor não é sentimento, para entrar. Não está dizendo aqui, o quanto... Se vocês forem muito espirituais e tiverem uma imagem de espirituais, e se vocês fizerem coisas que pareçam, que dão a ideia de que são espirituais, não, a Bíblia está dizendo, se vocês amarem uns aos outros, vocês são meus discípulos. Você quer ser discípulo do Senhor? Ame as pessoas, e amor não é sentimento. E falar de amor, não cabe eu falar dos que estão em torno de mim, que não querem me contrariar, que estão me apoiando. Esses não têm dificuldade, esses não requerem esforço, não dá trabalho. Que trabalho você tem a amar seus filhos? Você está com o seu filhinho aí, você ama, ele não precisa fazer nada, só dele estar aí você já ama. Você ama. Não requer esforço. 1 João 4,16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Deus ama a todos, Romanos 10:12-13. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele bandido, o malfeitor da cruz, teve uma vida que ele não tinha nada do que se orgulhar. Foi parar na cruz porque ele era um malfeitor, um sujeito que estragou com a vida dele. Na última hora, ele recebeu o Senhor como seu Salvador e foi salvo. Então, hoje você olha para uma pessoa, para a religião dela, e você julga, bom, ela é daquela religião, então ela é isso, ela é aquilo. Não faça isso. Você não sabe o que está naquele coração, e mais, ela pode receber o Senhor Jesus e passar na frente, porque a Bíblia diz, os últimos serão os primeiros. Os últimos vão passar na frente de gente que já estava lá. Gente que está, há 500 anos, tendo a oportunidade de mudar, tendo a oportunidade de fazer o que é certo. De repente chega uma pessoa que só abundou pecado, agora dá lugar e superabunda a graça de Deus, e faz uma obra maravilhosa.
Gálatas 3, 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todo aquele que abriu o coração para Jesus, independe de raça, de onde veio, para onde vai, se ele abriu o coração para Jesus, ele dá um novo rumo à vida dele. E ele pode passar na frente de muita gente que já está aí há muito tempo com a sua carcaça de espiritualidade e se valendo de coisas vãs, insignificantes, que para o Senhor não tem valor nenhum. Tem um monte de cristãos legalistas que mandam as pessoas para o inferno antes mesmo delas terem oportunidade de conhecer o Senhor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele, não importa quem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Um sujeito, uma piadinha do sujeito que chegou no céu, e quando ele chegou lá, ele não ficou pasmo com a beleza do lugar, mas com as pessoas que ele encontrou lá. Ele encontrou aquele coleguinha da escola que roubava a merenda dele na hora do recreio. Ele encontrou um chefe que era um problema, ele encontrou um vizinho que ele mudou por causa dele. Ele encontrou gente que ele olhou e falou assim, peraí, para Jesus, está errado. O que essas pessoas estão fazendo aqui? Elas fizeram isso, isso e isso. O Senhor disse, se arrependeram. Aí ele disse, por que elas estão com essa cara fechada, assustada? Porque elas estão pensando a mesma coisa. O que essa pessoa, o que você está fazendo aqui? A mesma coisa. O que é que você está fazendo aqui? Como é que você foi salvo? Tem um outro, que ele foi numa igreja muito tradicional, estranho, vestido, e aquela igreja nem crescia porque era tão tradicional que ninguém aceitava ninguém diferente. Nada diferente, nada. E quando chegou aquele cara estranho, vestido estranho, eles foram no pastor e falou, o senhor tem que tomar uma providência. Olha, as nossas crianças vendo essa pessoa e esse tipo de gente no nosso meio, não é o perfil da nossa igreja. E aí o pastor foi lá e falou assim para o rapaz, vai para casa, ora a Deus e pergunta a ele como é que você deve se comportar e se vestir para estar na igreja. Porque do jeito que você está vestido, no outro culto ele apareceu da mesma maneira, vestido da mesma forma. Aí ele falou assim, mas as pessoas foram no pastor de novo. Aí o pastor foi nele. Escuta, mas eu não falei para você perguntar a Deus como é que você deveria vir vestido e tal? Ele falou, eu perguntei. Ele falou que não sabia, porque ele nunca esteve aqui. Parábola dos bons samaritanos, Lucas 10, 25 a 37. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se. Perito da lei é aquele teólogo que já se graduou e entende, conhece, estudou, sabe tudo da letra. A história, ele sabe, tem na ponta da língua. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Gente, esse tipo de gente dissimulada não entra no reino dos céus.
gente que sabe exatamente o que tem que fazer. Exatamente. Mas ele preferiu, ao invés de estar sendo um agente de cura, sendo um milagre na vida das pessoas, ele decidiu ser aquela pessoa questionadora, julgadora, está sempre tentando pegar alguém em alguma coisa, em alguma área. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: o que está escrito na lei que você estuda tanto? Já se graduou? Você é graduado, rapaz. O que diz aí na lei que você estuda tanto? Respondeu Jesus: como você a lê? Responde você para mim. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas o sujeito não foi o bastante. Mas ele querendo justificar-se, porque tem gente que ao invés dele já parar e dizer, não, já tá bom, né? Ele ainda estica um pouco mais para se justificar, para tentar mudar a visão da situação, tirar o foco daquilo. Cada um, N coisas, quando não está focado na coisa certa. E quem é o meu próximo? Né? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Quem é o meu próximo? É aquele que você tem oportunidade de fazer algo, mas você decide ir para o outro lado. É aquele que você tem a oportunidade de estender a mão de alguma forma, mas você diz, não é problema meu, eu não quero saber. Eu estou muito ocupado, eu tenho muito trabalho. Não dá para parar, para acudir esse sujeito, porque eu tenho tempo, eu tenho trabalho, eu tenho isso para entregar, eu tenho aquilo outro para entregar. O sacerdote, o bispo, o pastor, o reverendo, o apóstolo, os cantores, os músicos, passaram e atravessaram os obreiros, atravessaram a rua. Aí o samaritano, um sujeito comum, e visto com maus olhos pelo sacerdote, visto com maus olhos pelos levitas e os obreiros,
tinha também, certamente, lugar, destino, tempo para cumprir questões da sua vida. Ele tinha, porque todo mundo tem. Quando a gente levanta, nós já temos N coisas para aquele dia. Aí aparece algo. Eu não tenho tempo para isso. É o que muita gente diz, já tem meus próprios problemas, tenho isso, tenho aquilo outro. Não estou falando de nada desequilibrado, mas estou dizendo que, às vezes, é como o caso de uma moça que fez uma viagem em lua de mel e, infelizmente, o marido foi mergulhar, ele tinha até experiência naquilo, e veio a falecer. E ela estava em outro país, sozinha. Os pais só conseguiram voo para o dia seguinte. Não tinha o que fazer. E ela chorava e gritava, Deus me ajuda. A camareira, em outra língua, N quartos para limpar, vida para fazer, bateu na porta e disse, usou essa expressão, diz ela. Tem alguma coisa que você precisa que eu ore para te ajudar? Que eu ore para te ajudar? Ela tinha N coisas, mas bateu na porta porque ela ouviu a moça chorar. E falou, tem alguma coisa que você quer que eu ore para ajudar você? E aí ela contou o que tinha acontecido. E diz que aquela mulher simples abraçou e orou por ela e a confortou. Nunca tinha visto na vida. Era camareira, tenho mais o que fazer, e depois... Mas ela parou. Às vezes você está com alguém, você poderia fazer uma oração por aquela pessoa. Você está vendo que ela está aflita? Deus toca lá dentro. Lembra você de tal pessoa, você podia ligar para ela. Não, mas eu estou muito ocupada, não tenho tempo. É como o samaritano. Ele também tinha as ocupações dele, pois ele parou, desceu do seu jumento, tratou as feridas do rapaz, foi a pé, porque ele colocou o rapaz no jumento dele, foi puxando o jumento, levou ele para uma hospedaria, pagou a hospedagem. Ou seja, ele não só usou do tempo dele, dos recursos que ele tinha, mas de dinheiro também. Ele decidiu ser um milagre daquele homem. Você não sabe o quanto nós podemos ser um milagre de alguém. As suas mãos podem curar. Eu sei porque momentos da minha vida eu vivi assim, momentos muito difíceis. E nesses momentos, quando você está bem, qualquer pessoa que se aproxima de você pode desfrutar do seu momento bom. Mas quando você está numa dificuldade, num momento de aperto, quando você está sendo massacrado por alguma situação, e chega alguém, te estende a mão e diz, eu estou com você. A cura nas mãos, a cura na voz. Eu já recebi presentes de encorajamento que foram especiais. Você pode dar o presente do encorajamento. Você pode ser um milagre de uma pessoa. Você pode deixar Deus, como bom samaritano, usar você para uma boa obra. Você pode fazer da sua vida o seu sermão.
Eu vejo muita gente tentando salvar a família, salvar os colegas de trabalho, quase que batem com a Bíblia na cabeça da pessoa e falam isso, e muitas vezes falam de uma maneira julgadora também. Você não ganha as pessoas assim. No ataque, atacando a base de religião. Você ganha fazendo como o bom samaritano, mostrando o verdadeiro cristianismo. Porque isso é ser cristão. É quando você tem ocupação como o sacerdote tem, como o levita tem. No entanto, você decide parar, curar as feridas daquela pessoa, plantar uma boa semente na vida dela, investir um pouco de tempo na vida dela. Ele investiu o tempo dele, ele certamente mudou a rota naquele momento, ele atrasou o compromisso dele, ele chegou atrasado no compromisso dele. E às vezes é isso. Você tinha um compromisso e de repente você abre mão daquele para poder ajudar aquela pessoa naquele momento. Você coloca ela com você. E você está praticando aquilo que Jesus está falando aqui do bom samaritano. Isso é ser cristão. O sacerdote deu meia volta. Isso não é problema meu, estou ocupado, tenho mais o que fazer. Eu tenho um culto para realizar agora. Estou pego com o sujeito machucado na rua. Não posso atender, senão vou atrasar para a reunião, para o culto. Eu tenho lá, o povo está me esperando lá na sinagoga. O levita viu o sujeito arrebentado lá no chão. Olha, eu sinto muito, não posso, meu filho, vou atravessar, porque eu tenho que cantar lá na reunião hoje. Eu vou lá cantar. Tem que cantar. Hoje, no culto. O outro passou, viu o sujeito arrebentado lá do chão. Não tenho tempo para você. Estou indo lá para a igreja. É isso que eu vou fazer. Isso não é para mim. É exatamente isso. Esse é o comportamento de muita gente, de muitos cristãos. Mas o que é ser cristão para muitos? Aquela imagem legalista. Aquela imagem que se fabricou, que as pessoas fabricaram ao longo do tempo. Que é ser cristão. Usar expressões religiosas, se parecer com crente, ter a imagem disso, sinalizar para todo mundo que é, postar N versículos bíblicos nas redes sociais, e parecer muito espiritual. Mas na vida, comportamento zero, são julgadores, maliciosos, críticos, não têm misericórdia, não fazem nada pelas pessoas, não fazem nada pela obra de Deus, pelo povo que precisa, não tem tempo. O sacerdote, o levita não tinha tempo. Agora, o samaritano também não tinha compromisso? Ele também não tinha destino? Ele tinha um lugar para chegar, compromisso? Ora, tinha, como todo mundo. Só que ele teve uma atitude de amor. E amor não é sentimento. Essas pieguices que estão por aí. Uma vida inteira tem que amar. Deus é amor, amor, amado, amor, amado. É só isso. Tudo é o amor, mas estou falando mal do fulano nas costas. Tem que amar, gente, a gente tem que perdoar, mas desceu a lenha no pastor, no obreiro tal, no irmão tal, sentou com os outros irmãos espirituais que disseram que iam reunir em casa para poder fazer um círculo de oração. Vamos em casa para a gente orar, nada, oração foi 5 minutos, o resto foi falar mal dos outros e comer. Comeram e falaram mal. Depois vamos orar, gente. Nós temos nossa reunião de oração. Vamos orar. Senhor, agradeço pelo alimento, claro. Esse bolo de chocolate, meu Pai, olha, abençoa as mãos que fizeram.
pessoa talentosíssima, Pai, que Ele sempre produza mais para nós. Então, Senhor, abençoa, Pai, ajuda a gente a achar aquele rímel, Pai, o rímel da Lancôme, Pai, maravilhoso que saiu. Olha, Senhor, nos ajuda a amar aquele que nos ama. O Senhor nos ajuda a amar aqueles que nos presenteiam fora e tempo e fora de tempo, Senhor. Aqueles que não nos enchem a paciência, aqueles que não nos perturbam. Senhor, nos ajuda a ter mais tempo para dormir, claro, e para ir para a academia, porque senão, Senhor, ir para a obra, quando a gente tiver um tempo, Pai, a gente faz. Daqui 10, dia 29 de fevereiro, talvez, Senhor, eu gostaria muito de começar um projeto novo na minha igreja, 30 de fevereiro, Pai. Amém, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Tá ligado? Tá. Outro bolo de chocolate, gente. Oração profunda. Muito profunda. O samaritano tinha muita coisa para fazer também. Só que ele estava focado na coisa certa. Ele tinha visão do que é andar com Deus, agradar a Deus. Os próprios judeus, os sacerdotes, o levita, olhavam para o samaritano como um sujeito que não merecia crédito porque eles não praticavam as regras da religião. Só que foi o samaritano que gastou tempo, investiu tempo, dinheiro, energia na vida de um sujeito que estava lá, que ele nem sabia quem era, que nunca tinha visto na vida, mas que ele não podia ignorar o fato daquele homem estar sofrendo, estar com dor, e que precisava que alguém tivesse misericórdia dele, que foi o que Jesus falou: eu quero misericórdia. Eu quero encontrar misericórdia nos corações. Amor não é sentimento. Amor é atitude, é decisão. É quando você tem misericórdia, generosidade, bondade. Você estende a mão, você não acusa, não aponta o dedo, não julga, não pesa mais a vida daquela pessoa. Siga o fluxo da compaixão, minha gente, e não do julgamento. Seja um agente de cura, dê presentes de encorajamento às pessoas. Amor é o que Deus está pedindo para promover pessoas. Você quer ser promovido por Deus, você quer ir para um outro nível. Decida praticar o amor. Coloque-se em pé, por gentileza. A mão no seu coração. Primeira coisa que você vai tomar posse: eu vou me tornar o milagre de alguém. Eu decido isso. Eu vou viver como um agente de cura. Eu vou viver como um agente de cura. Eu vou viver como um agente de cura. Em nome de Jesus. O amor cobre, ele não expõe, então eu vou passar a cobrir. Eu vou cobrir. Eu vou entender que eu não sou um produto terminado e o outro também não. Nós estamos no processo. E onde estamos não é onde vamos terminar. É triste quando uma pessoa, ao invés dela ser cura, ela é o problema de alguém. Você tem que dizer isso: eu não serei o problema na vida de ninguém. Eu serei a cura. Eu não vou mais fazer o que é fácil. Eu vou fazer o que é preciso, o que requer esforço. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu.
Quando nós mostramos amor a alguém, nós estamos fazendo a Deus. Nós estamos fazendo a Deus. Lembre-se daquilo que eu tenho falado, pregue o Evangelho o tempo todo. E se possível, se necessário, use as palavras. Nós temos que parar com esse libertar, eliminar esse espírito. Cristão não pode ser assim. Viu uma pessoa já de cara, já julga e já diz, não gostei da cara dela. Eu não gostei da cara dela. Não gostei, mas por quê? Não gostei. Isso é cristão, cadê o Espírito de Deus? Cadê o Espírito de Deus? Eu vou viver como um agente de cura. Eu vou seguir o fluxo da compaixão. Eu vou enxugar as lágrimas das pessoas, eu não vou derramar. Eu vou dar presentes de encorajamento. Eu não vou ser aquela pessoa que joga mais sal na ferida. Eu sei o que é o presente do encorajamento. Eu tive momentos difíceis. Em 2013, eu vivi momentos muito difíceis. E há pessoas que eu amo e vou amar até o fim da minha vida. Porque naquele momento em que você está sendo ferido, muitos se aproveitam. Os questionamentos levantam. Mas tem aqueles que vêm e batem no seu ombro e há poder nas mãos e na voz das pessoas. E elas deixam bem claro, eu confio em você cegamente, eu estou com você. E elas plantam aquela semente na sua vida, de encorajamento. Porque você precisa naquele momento, depois que passar, você se recupera, você supera. Que maravilha quando vem aquela pessoa, estende a mão e diz, eu estou com você, não importa. Eu acredito em você. Ei, você não esquece. Você não esquece. Porque no momento onde tem gente levantando, será? Tem aqueles que vêm e diz, cegamente. Uau! Você não esquece. E eu vi essas pessoas que me deram o presente do encorajamento. Deus abençoou elas demais. Demais. Eu vi a vida delas prosperar de uma forma maravilhosa. Não é à toa, elas plantaram uma boa semente, especialmente na vida de uma pessoa que estava passando por um momento cruel. Mas tudo passa. Tudo passa nessa vida. Inclusive a oportunidade que você tem de plantar sementes de encorajamento. A oportunidade que você tem naquele momento de dizer, ei, eu estou com você, eu vou te ajudar. Eu creio. Mas muitas vezes quando uma pessoa está num momento difícil, foge um, foge o outro não quer nem imaginar em associar a imagem dele com aquela pessoa naquele momento, que vai que. Ei, só quem já passou momentos difíceis sabe. Sabe o que significa isso. E são situações assim que nos ensinam a prática do amor.
Porque eu sempre fui uma pessoa de encorajar as pessoas, mas naquele momento eu aprendi muito com elas. Elas me ensinaram muito. E me ajudaram muito. Muito mesmo. Aquilo muda. Você nunca mais realmente é a mesma pessoa. Então, quando você vê uma pessoa passar por um momento difícil, você pode jogar mais sal ou você pode ser um agente de cura. Você pode seguir o fluxo da compaixão, ou você pode pegar e seguir o fluxo dos julgamentos e de pesar ainda mais a vida daquela pessoa. Só que todas as pessoas que agem como cristãos, porque uma coisa é você falar que é cristão, outra coisa é você agir como um cristão. Essas pessoas são honradas e abençoadas por Deus. Elas são honradas. Porque as pessoas precisam de nós quando elas estão num momento que elas precisam superar algo. Depois que elas superaram, você perdeu sua chance de plantar aquela boa semente. E eu sei o que é. Eu já sempre fui uma encorajadora. E sempre tive dentro de mim um espírito generoso. Mas eu, sem dúvida nenhuma, de 2013 para cá, eu me tornei muito mais misericordiosa. E eu sempre fui uma pessoa que subiu uma montanha para mim, nunca foi um problema. Mas eu sempre fui muito intolerante. E tudo que eu vivi em 2013, no final de 2013, me levou a ser uma pessoa mais misericordiosa. Porque quando você está vivendo um momento de dor, você tem duas coisas. Ou você alimenta a autocompaixão, a autopiedade, você passa a ter pena de você, ou você assume uma postura poderosa e vitoriosa. Você não pode ser as duas coisas, isso a gente sabe. E é o que eu tenho decidido na minha vida, até o fim da minha vida, eu vou ser poderosa, vitoriosa, eu não sou uma vítima, eu não estou em desvantagem, e aconteça o que for, eu vou superar. Isso é uma regra. Está decidido, seja o que for, eu vou superar. Então, qual escolha melhor a ser feita? Perdoar, abençoar, superar. E tirar isso como lição. Em ser mais encorajadora, mais misericordiosa e praticar o amor com muito mais força. Muito mais força. Pegue isso para você, no nome de Jesus Cristo. Eu vou deixar você fazer uma oração antes de nós servirmos a ceia. Eu quero ser um agente de cura, Senhor. Fala com Ele. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego o meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos indo a Ti e meus direitos o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Te dou meu coração
e tudo que há em mim. Entrego o meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Provérbios 10, 12. O ódio provoca dissensão, contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Entrego tudo a ti. Eu vou viver como um agente de cura. Tudo a ti. Me feriram, mas eu vou curar feridas. Cure as suas feridas, curando a dos outros. Sare as suas dores, sarando a dos outros. Decida que vai ser um cristão de verdade. Que o mundo dá. Vai ser um bom samaritano. Eu deixo aos pés da ao longo da sua vida. Por conhecer E vai curar feridas. a ti, Que vai representar a Deus. Louvor, O que é ser cristão? alegria, Se não é praticar o amor. partilhando tua Semeie sementes de misericórdia, de generosidade, de fidelidade, de sinceridade. Entrego tudo a ti. Semeie sementes de lealdade. Tudo a ti. O nobre tem atitudes nobres. Eu entrego Não viva como o mundo vive. tudo a ti. Semeie sementes de restauração. Tudo Semeie a sementes ti, de cura. Senhor. Sementes de encorajamento. Decida que agora eu vou plantar sementes de encorajamento. Eu vou plantar sementes de misericórdia, sementes de generosidade, sementes de restauração, sementes de cura. Eu vou fazer da minha vida o meu melhor e maior sermão. Eu estenderei as mãos. Eu vou presentear pessoas todo dia com encorajamento. Eu decido, eu serei o encorajador. Vamos, eu quero que você tome essa posição. Eu recebo unção de encorajamento. Eu serei o encorajador. Enquanto eu viver, serei o encorajador de pessoas. Entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dá louvor. Aprenda, os cristãos são muito julgadores, são legalistas. E você vai tomar uma decisão aqui hoje. Eu vou ser um cristão de verdade. E cristão que é cristão não é julgador. Cristão que é cristão não é legalista. Cristão verdadeiro, um cristão verdadeiro pratica misericórdia. Não aponta o dedo às pessoas. E eu entrego tudo a ti. Quantas pessoas que não querem Jesus, Tudo a ti. porque muitos estão como aquela mulher com fluxo de sangue. A própria religião impede ela de ser curada. Eu entrego tudo. Os samaritanos eram tratados como imundos pela religião. Jesus falou com eles, Jesus esteve com eles, Jesus teve misericórdia deles. A ti, Senhor. Isso é ser cristão, viu, minha gente? O resto é um monte de regras furadas. Eu entrego tudo. Todo mundo defendendo as suas regras, as suas doutrinas. E você quer saber de uma coisa? No final das contas, ninguém está totalmente certo.
No final das contas, todos vão descobrir que falharam em alguma coisa. Defenderam regras que foram desnecessárias. Ninguém está 100% certo. Nenhuma igreja, nenhuma doutrina. O mundo não quer, muitas vezes, Jesus, porque os cristãos são desunidos. Porque um diz que um não é de Deus, o outro é de Deus, o outro não é de Deus, porque o outro faz isso, o outro não faz isso. Se todos estivessem praticando o amor cobre tudo. O amor passa por cima. O amor rompe barreiras teológicas. O amor. Aquele malfeitor, quem que ia dar atenção para ele? Jesus deu, na última hora ele foi salvo. Isso é ser cristão. Eu penso que muitos precisam urgentemente parar de defender doutrinas e sair desse maldito legalismo e entender o amor cobre tudo. Amor. E amor não é sentimento. É um conjunto de atitudes corretas que prova que aquela pessoa realmente tem o Espírito de Deus. Porque eu não tenho o Espírito de Deus porque me vesti de santidade. Porque adesivei meu carro. Ou porque falo uso expressões bem espirituais. Mas porque tem uma boa atitude no meu coração e consequentemente na vida. É isso que você tem que dizer. Senhor, eu sei que o Senhor quer me promover, então eu sei que há cura nas minhas mãos, na minha voz. Eu serei um agente de cura. Eu vou seguir o fluxo da compaixão. Eu vou ser um milagre na vida das pessoas. E eu sei que como eu não sou um produto terminado, elas também não são. Eu não vou julgá-las. Porque se não fosse a sua misericórdia na minha vida, talvez eu estivesse fazendo pior que elas. Graças à tua graça é que eu estou num bom lugar. Faça essa obra, Espírito Santo. Porque eu sei que mudanças como essa muda muita coisa ou tudo na vida das pessoas. Talvez coisas que estão paradas, elas são radicalmente mudadas. Aqueles projetos que ainda não foram encaminhados, coisas que não fluíram, o Senhor começa a dar condições e favorecê-las, e elas vão sendo colocadas num outro nível. Eu oro para que esta palavra mude vidas, Pai, e que nenhum de nós saímos daqui da mesma maneira. Nenhum de nós vamos sair da mesma maneira. Em nome de Jesus.